Meu nome é Ravi Savai, eu sou fundador do canal Advogado Completo e eu vou dar continuidade ao estudo do livro 4 do Direito da Família, subtítulo do Casamento, especificamente o artigo 1515, que no seu caput tem a seguinte redação: o casamento religioso que atender às exigências da lei para validar do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Pessoal, esse artigo está na Constituição Federal. Quando a gente vai lá no artigo 226, ele é parafraseado pela Constituição Federal da seguinte forma: o parágrafo 2º do artigo 226. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Não basta apenas você marcar a celebração religiosa sem antes você ter pedido a habilitação deste casamento. Então tem todo um procedimento civil que é feito antes no cartório, que eu já expliquei em outros áudios, para você poder fazer uma efetiva celebração religiosa que vai ter efeitos civis. Senão não vai ter efeito nenhum, tá, pessoal? Então vamos lá. O casamento religioso pode vir a produzir todos os efeitos civis que derivam da celebração originalmente feita perante a autoridade civil, conforme estabelece o artigo que eu acabei de ler, o 226 do parágrafo 2º da Constituição Federal. Para tanto, deverá atender às exigências contidas na legislação, exigências pertinentes, pois do contrário, o enlace religioso será de nenhum efeito civil. Pessoal, tem que atender alguns procedimentos para esse casamento religioso ter efeito civil. O legislador equipara o casamento religioso ao civil, observadas as prescrições da lei, e lhe atribui efeitos a partir da celebração, independentemente da data em que ocorre o registro. Portanto, uma vez registrado o casamento religioso, o ordenamento jurídico confere-lhe eficácia retroativa, que é o que a gente chama de ex tunc, quando é retroativa, e que se verifica desde a data da celebração para todos os fins, inclusive no que diz respeito ao regime de bens. Mas é importante ressaltar, pessoal, que há duas maneiras de o casamento religioso produzir efeitos civis. A primeira maneira é com a habilitação precedente. Você tem que ter habilitação. O que é essa habilitação? Você tem que dar os nubentes, tem que ir no cartório, com certidão de nascimento, com todos os documentos que são pedidos, e dar entrada nessa habilitação. Mediante essa habilitação de precedentes, e também com e depois é possível fazer o casamento religioso, porque sem essa habilitação, esse casamento religioso não vai produzir efeito civil nenhum, tá? Essa é a primeira condição que eu coloquei aqui, que é com a habilitação de precedentes. E B, com a habilitação posterior. No primeiro caso, os nubentes procedem como se fosse contrair núpcia perante o juiz, mas na verdade quem faz a celebração é a autoridade eclesiástica, mediante autorização. Na segunda hipótese, depois de celebrado o casamento religioso, os interessados dirigem-se ao cartório e postulam um reconhecimento da eficácia civil do enlace, apresentando toda a documentação exigida na lei em genuína habilitação protraída no tempo. Que aí em 90 dias sai uma habilitação definitiva, ok? Porque aí já fez uma análise de precedentes. Se não tem nenhum impedimento, se a pessoa não tem nenhuma atividade criminal que impeça aquele casamento, alguma coisa contra a lei, é feita toda uma análise para o cartório para liberar. Então não basta apenas fazer o casamento religioso. O casamento religioso tem que vir precedido de procedimentos que, como eu falei, com habilitação, né? Tem que ter essa habilitação de precedente, e logo após o ritual religioso, tem que dar entrada no cartório para uma habilitação posterior, tá bom? Esse é o meu comentário sobre o artigo 1515.